Pessoal, então, a gente vai começar com a breve oração, e aí a gente já dá início aí à sequência do História da Igreja, tá bom? Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa e me ilumina. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunca et in hora mortis nostri. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, então no nosso primeiro encontro, a gente fez uma introdução à história da igreja, tá? Eu deixei anexado lá na plataforma, lá do Instituto Santo Irineu, e estou sempre colocando o link lá no grupo para vocês, para que vocês, através do link, vocês possam fazer a inscrição lá, né? É gratuito. E ter acesso lá ao conteúdo que a gente está deixando lá dentro da plataforma. Ainda não consegui colocar todas, mas a primeira eu já deixei lá, tá? Que é justamente a introdução à história da igreja. E nós falamos um pouco sobre o conceito de igreja, né? O conceito a partir do magistério da igreja, a partir da tradição, né? Magistério que interpreta, né? As Sagradas Escrituras, que ensina, né? A partir também da tradição. Então, a gente trabalhou um pouco dentro dessa visão dos conceitos, tá? O conceito, o que é de fato a história da igreja. Então, a gente precisou analisar o conceito de igreja, o conceito de história, né? Que a história da igreja não é uma história igual às demais histórias que a gente conhece. História, por exemplo, das artes, história da música, uma história do Brasil, né? Uma série de tipos de história que a gente conhece, mas ela é uma história diferente por se tratar a partir do estudo de um objeto que é transcendente, né? Então, a gente viu que a igreja, ela apesar de ela estar nesse mundo, né, como a igreja militante, a igreja ela é muito mais transcendente do que imanente, né? Então a gente viu alguns conceitos relacionados a isso, para que a gente pudesse entender, antes de a gente entrar propriamente dito na história da igreja, nos acontecimentos e nos fatos, entender um pouco mais até com um sentido filosófico, né? Um pensamento mais filosófico, racional até, como um auxílio para o entendimento da revelação do que é a igreja, né? Enquanto o corpo de Cristo, que é a sua cabeça, o quanto a esposa de Cristo, né? Aquele que a desposou, e aquele Cristo que se entregou por ela, vai dizer o apóstolo Paulo em Efésios, que entregou a sua vida pela igreja, sua esposa imaculada, santa. E aí, portanto, não sei se eu cheguei a comentar sobre isso, mas a gente vê, é muito comum, né? A gente vê o pessoal usar um termo que é errado, um termo teologicamente errado, dizer que a igreja é santa e pecadora. Porque, na verdade, a igreja ela é imaculada, ela é santa, por se tratar, primeiro, de ser o corpo de Cristo, né? A esposa de Cristo. O apóstolo Paulo vai dizer que Cristo se entregou por ela para que ela pudesse ser apresentada sem mancha, né?
pudesse ser apresentada pura. Então, a gente vê alguns termos que o pessoal usa, talvez até por uma ignorância, né? Mas a igreja sempre ensinou que a igreja, enquanto esposa de Cristo, ela é pura, imaculada. Então, a gente vai começar a falar um pouquinho agora. A gente vai precisar voltar, antes de Cristo, para que a gente possa compreender, né, a gente vai preparar o terreno, né, a gente vai precisar compreender um pouco o contexto em que, quando nosso Senhor ele se encarna, né, o Logos de Deus, o Verbo de Deus, ele se encarna, qual que é o contexto histórico, político, né, qual que é o contexto atual daquela região, né, do Mediterrâneo por ali, as províncias, né? Então, a gente precisa voltar no período de Roma, né, e a gente vai pegar um pouco ali como um panorama da igreja, né, nos inícios da igreja, no sentido até mesmo antes do nascimento de Cristo, um período do Império Romano, né, mas não o Império como nós conhecemos, né, mas Roma enquanto república. Né. Então a gente precisa fazer percorrer uma linha do tempo e a gente até chegar no nascimento de Cristo, e no desenrolar dos evangelhos, no desenrolar da missão de nosso Senhor, da escolha dos discípulos, dos apóstolos, a escolha de Pedro como o chefe, né, da igreja, depois o nascimento das comunidades a partir ali de Pedro, de Paulo, depois o período ali dos padres da igreja, né, dos padres apostólicos, do primeiro século, do segundo século, alguns que chegaram até ser discípulos, conheceram Pedro, conheceram o apóstolo João, né, alguns conheceram Paulo. Então, esse panorama, né, que a gente precisa fazer para que a gente depois vá caminhando aí nos períodos, nos séculos, nos primeiros séculos da antiguidade aí, né, da história da igreja na antiguidade. Mas, o que eu queria trazer para vocês, no ano 500, mais ou menos, antes de Cristo, a gente vai ter uma Roma que é uma Roma república, porque essa república ela nasce de um período monárquico com muita crise, né? Um período monárquico com muita crise, em que o rei da época, um etrusco chamado Tarquínio, ele governava Roma, né? E ele foi deposto. E é claro que, assim, alguns, depois lá na frente a gente vai ver um pouquinho o que isso tem a ver com o nosso Senhor, né? Com a igreja, tá? É claro que isso é uma visão de alguns estudiosos, de alguns exegetas, essa relação, por exemplo, de um rei que é deposto e que passa a existir um outro regime político em Roma. Tá? Então, por volta do ano 509 antes de Cristo, ele é deposto e aí o Senado vai tomar posse, né? Vai começar a governar até que se comece a se desenvolver de fato um regime de república, né, com suas leis, e basicamente era dois cônsules, né, que a gente chama, dois cônsules, eles eram escolhidos uma vez por ano pela população e eles eram aconselhados pelo Senado. Não existia um presidente, não existia um rei, né, porque eles haviam feito uma experiência anterior com o rei e que foi uma experiência que não deu muito certo, houve muitas crises,
houve muitas revoltas na sociedade, e aí eles entenderam e resolveram que deveria ser assim. No entanto, esse período de república também não deu muito certo, né? Não deu muito certo, e aí os problemas que aconteceram nesse período de república, a Roma República, foram problemas muito conhecidos nosso hoje do mundo moderno, né? Da questão de república, da questão de democracia, da questão de cargos públicos políticos. Tudo bem, Cláudio? Pode tentar lá. Então, foi um período que não deu muito certo, né? Também. Então, a gente vai ter, depois desse período da República, de fato, o período do Império Romano, né? Então, foi um período que surgiu por volta do ano 29, entre aproximadamente o ano 30 e 29. Lembrando que nós estamos contando antes de Cristo, então, é uma contagem decrescente, né? Uma contagem decrescente. Então, nós estávamos lá no ano 509, né? E aí a gente agora está no ano, por volta do ano 30 e 29, aonde o Senado vai entender, né, a partir de uma crise da República de Roma, vai entender que era necessário haver um outro regime político, um outro regime de governo. E aí que vai surgir o Império Romano. E aí nós vamos ter alguém que é escolhido pelo Senado, chamado Otávio Augusto. E aí é o momento em que, a partir do início desse Império de Roma, é que nós vamos ter aquilo que os historiadores chamam de a Pax Romana, tá? Então, após sofrer pelo menos um século uma crise de regime e rivalidades entre os homens e partidos, entende-se que era necessário repensar os seus princípios e abandonar os moldes da cidade tradicional, tornando assim o Império como um vasto conjunto de nações governadas pela cidade eterna. Para um bom êxito, Otávio teve de deixar de lado as antigas formas legais da República, confiscando a liberdade. Então, em 16 de janeiro de 27 a.C., o Senado lhe concede esse título, um título que depois vai ficar muito conhecido, que é um título divino de Augusto, né? Para quem não sabe, esse título só era dado para, de fato, um imperador, e ele era considerado como um senhor do universo, né? E aí a gente vai ver mais para frente essa questão dessa devoção, né? Dessa questão da adoração ao imperador, por se tratar de alguém que tem um título divino, né? Esse título Augusto. Tá? Bom, aí após a morte de Otávio Augusto, no ano 14 depois de Cristo, nós tivemos aí 3 dinastias, tá? E a gente vai falar um pouquinho sobre essas dinastias. Então, Otávio Augusto, ele vai morrer no ano 14 depois de Cristo, e desse período até 69 depois de Cristo, nós vamos ter uma primeira dinastia chamada a dinastia de Júlio Cláudio. E aí o Daniel Hopes, né? Lembrando que a gente está se baseando aqui na obra de Daniel Hopes, um grande historiador francês católico. Eu vou citar muito ele aqui. Então, ele traz para a gente que nesse período dessa dinastia, quem se destacou foi Tibério, né? Ele vai dizer que ele tinha um caráter odioso, tendo seus últimos anos banhado em sangue, né? E aí nós temos também mais outros 2 dessa dinastia, chamado Calígula e Nero. E ele vai considerar esses 2 últimos como 2 loucos.
Depois dessa dinastia, no finalzinho de 69 depois de Cristo, nós vamos ter de 69 a 96 depois de Cristo, a dinastia dos Flávios, o imperador Vespasiano e seu filho Tito. Tá? Aqui há uma curiosidade, por exemplo, nessa dinastia dos Flávios. Não sei se vocês já ouviram falar de um historiador católico, ou desculpa, de um historiador, eu estou com Daniel Hopes na cabeça, de um historiador judeu do primeiro século, né, que é justamente nesse período que a gente está falando aqui, da dinastia dos Flávios, chamado Flávio José, Flávio Iosef, né? Não sei se vocês já ouviram falar. Na verdade, o nome de Flávio José, na verdade, é Iosef, porque ele era judeu, um historiador judeu. Iosef, que na nossa língua significa José. E esse Flávio, que em latim era Flavius Iosef, Flávios, porque ele servia, né, ele trabalhava na dinastia, ele trabalhou no império dessa dinastia. Então, todos aqueles que tinham um cargo importante, como um servidor público, né, dentro dessa dinastia, recebia esse título, né, esse nome, como se fosse um sobrenome na frente, né? E por isso ele ficou conhecido como Flávios, da dinastia dos Flávios, e Iosef, tá? E é muito interessante que o Flávio Iosef, ele não era cristão, né? Ele não era discípulo de Jesus, mas pelo fato dele ter um trabalho sério enquanto historiador, há obras dele que vai dizer que de fato existia um Jesus e que esse Jesus foi preso, foi julgado, que foi condenado e que foi morto, né, sob Pôncio Pilatos. Então é uma obra que ele vai narrar todos os acontecimentos, né? E vai falar que existiam de fato os discípulos. Então é bem interessante. Depois, se eu conseguir achar, eu coloco no grupo lá o PDF que tem um pouco da obra dele, que fala sobre, que relata, né, que cita ao tempo de Jesus, que de fato existiu um Jesus de Nazaré e tal. Bom, então aqui nós falamos que depois de Otávio Augusto, nós tivemos 3 dinastias. Então a gente está aqui na segunda dinastia, imperador Vespasiano e seu filho Tito, né? Tito, para quem não sabe, foi aquele que comandou lá a destruição do templo em Jerusalém, tá? No ano 70. Então, e depois da morte do seu pai, ele vai assumir também, né? Ele vai dar lá o trono do pai dele. Essa destruição do templo em Jerusalém ocorreu por conta de uma revolta dos judeus, né, contra Roma. Então, e a gente vai ver um pouquinho mais para frente quem que estava por trás dessa revolta dos judeus. Né? Existiam alguns grupos judaicos, que nós chamamos de seitas judaicas, e a gente vai ver um pouco relacionado a essa questão da revolta dos judeus. Tá? Nós temos ainda na dinastia dos Flávios, Domiciano, né, que foi o último aí, que foi derrubado por uma conspiração dentro da aristocracia. E por último, a terceira dinastia são os Antoninos, né? E aí os mais marcantes são Trajano, matou muitos cristãos, né? Martirizou muitos cristãos, Adriano e Antonino. E também um tal de Marco Aurélio, né? Então, e esse Marco Aurélio, que foi o último dessa dinastia, ele foi assassinado, estrangulado no banho, né? Foi uma conspiração contra ele. Então perceba que enquanto e aqui a gente está falando do período já do primeiro século, se a gente parar para pensar, e essa última dinastia,
ela vai de 96 depois de Cristo até 192 depois de Cristo. Esse período já estava acontecendo muita perseguição aos cristãos, muito martírio, né? É um período das catacumbas, né, também. No entanto, apesar de tudo isso, a gente percebe que dentro do Império Romano, esse poderoso Império Romano, existiam essas crises, existiam essas revoltas internas, né? De especulação, de perseguição também entre eles, de um querer o poder do outro, né? Então, a gente vai perceber que existiam essas conspirações, enquanto o Império Romano ele perseguia os cristãos, a Igreja Católica, né, a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, ao mesmo tempo estava sempre em confusão, sempre em crise. Então, isso aqui é interessante para a gente entender, né? E perceber. E como eu falei, quando foi inaugurado o Império Romano, em que Daniel Hopes, no seu livro, ele vai chamar, né, o título dessa parte aqui é Império de Roma versus o Império da Cruz. Por quê? Porque ao mesmo tempo em que estava nascendo, surgindo um império glorioso, um império poderoso, né? Um império que agora ia dominar e governar todas as províncias ali da região do Mediterrâneo, da região onde a Roma agora dominava, né? Ao mesmo tempo, estava, né, preparando o terreno para um outro império, para um outro rei, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Né? E é aqui que vai haver um choque, né? Porque a gente precisa entender que os judeus estavam esperando o Messias. Os judeus estavam esperando um salvador da pátria, né? Mas era um Messias político. Um rei, né? Um rei que ia trazer uma libertação para os judeus, para Jerusalém. Então, isso tudo é interessante porque Daniel Hopes ele faz essa analogia de fato para que a gente possa entender, né, os planos de Deus. Uma outra coisa que eu acho interessante também trazer para vocês com relação a todo esse terreno que é preparado, claro, a gente tem o Antigo Testamento, né? Muitos anos, milhares de anos atrás, desde de Gênesis, né? E os profetas e os livros históricos e tal, também como uma preparação para o Messias. Né? Mas é muito interessante quando a gente percebe que fora desse contexto religioso, desse contexto do povo de Israel, do povo escolhido por Deus, né? Fora desse contexto estavam acontecendo outras coisas. E que, claro, que por um desígnio de Deus, né, as coisas estavam sendo preparadas. É por isso que Paulo vai dizer em Gálatas 4:4 que quando chegou a plenitude dos tempos, né, Deus enviou o seu filho, que nasceu de uma mulher, sujeito à lei. Tá? Então, Daniel Hopes, ele vai trazer, nessa passagem do apóstolo Paulo, em que ele vai dizer que na plenitude dos tempos, quando chegou a plenitude dos tempos, como uma referência, de fato, a essa inauguração desse grande império poderoso de Roma, a partir de Otávio Augustus. Tá?
e que é aí que vai dizer que inaugurou uma grande paz romana, né? E por quê? Porque eles se tornaram o império mais poderoso que existia no mundo. Então, tinha exército, tinha os militares, né? Então, ninguém ousava tentar encarar, né, o império, aquele império que havia surgido. Então, as nações, as províncias que estavam ali meio que sendo governadas, né, que pertenciam ao império, estavam tranquilas, porque Daniel Hopes vai dizer que agora eles gozavam de um momento não só de paz no sentido de guerra, mas também no sentido econômico, porque todos poderiam transitar de um lado para o outro, né? No sentido também produtivo, né? A produção, a questão da agricultura que movimentava de certa maneira a economia da época, né? Que não era uma moeda, né? E tal. Então, é como se tudo ficasse tranquilo para todo mundo. Né? É como se todos que agora estavam meio que, alguns dizem, subjugados ao Império, mas outros eles estavam protegidos pelo Império, justamente por pertencer agora, fazer parte, né, do Império, e pagar os impostos para o Império, todos eles estavam tranquilos, todos eles estavam agora participando, né, desse benefício que o Império trouxe. Então, isso é interessante falar, e aí eu queria trazer também algo que é muito interessante, que é também em relação àquilo que São Justino Mártir. São Justino Mártir, para quem não sabe, ele foi um leigo, né, do século I. Ele foi discípulo de Santo Irineu de Lyon, e ele é um apologista, né? Ele tem obras de apologética. Ele se converteu, ele era de família de pais pagãos, e ele se converteu ao cristianismo, ao catolicismo, à doutrina da igreja, aos 30 anos de idade. Só que antes disso, ele estudou em boas escolas de filosofia. Ele era muito conhecedor da filosofia, dos gregos, né? Então, e aí quando ele se converte, e que ele conhece de fato a doutrina da igreja, ele, iluminado por Deus, né, pelo Espírito Santo, ele começa a atuar como um apologista, né, contra, por exemplo, tem uma obra dele chamada também Apologia, tá? E aí ele vai fazer uma referência aos homens gregos, né? E eu vou trazer algumas citações de São Justino, que é a sua doutrina chamada a semina verbi, em latim, que significa semente do verbo. Então ele entendia que, e ele ensinava que toda a raça humana nasce em si, de forma inata, com uma sementinha, né? Isso antes de Cristo, tá? Com uma semente, claro, depois de Cristo também, né? Mas ele se referia ali ao período antes de Cristo, aos filósofos gregos, né? Aos intelectuais daquela época. E ele dizia, ele entendia que Deus colocava essa semente do verbo na alma desses indivíduos, né? E de maneira que eles conseguiam chegar à verdade, né? Não porque eles conheceram a Cristo, mas eles chegavam à verdade porque de fato existia essa semente, né? Que não era vamos dizer assim, nós hoje temos o Cristo total, temos todo o verbo, temos todo o logos. Mas, segundo São Justino, esses homens, esses gregos antigos, eles tinham apenas uma semente. Então, tem uma citação aqui de São Justino que fala assim: e em geral, tudo que os filósofos e poetas disseram sobre a imortalidade da alma e a contemplação das coisas celestiais, eles tiraram dos profetas não apenas a oportunidade de entendê-lo, mas também de expressá-lo. Portanto, parece haver em tudo, por assim dizer, alguns germes de verdade. E mesmo alguns que professavam a doutrina histórica, caso Sócrates, Platão, Aristóteles,
né, esses gregos antigos da filosofia, sabemos que foram odiados e mortos, porque, ao menos na ética, se mostram moderados, assim como os poetas o fazem em certos pontos, pela semente do verbo que é inata em toda a raça humana. Porque, como já indicamos, os demônios sempre estiveram determinados a tornar odiosos todos aqueles que, de alguma forma, quiseram viver segundo Logos e fugir do mal. Olha o que São Justino está falando com relação àqueles antigos antes de Cristo. Não é de admirar, portanto, que desmascarados, eles, os demônios, também tentem tornar odiosos e com maior determinação aqueles que vivem não segundo uma parte da palavra seminal, que eram os antigos lá, os filósofos, mas segundo o conhecimento e a contemplação de toda a palavra que é Cristo. E aqui ele se refere a nós, cristãos batizados. Bom, e aqui, só para a gente... E aí, São Justino, ele continua dizendo assim, ó, porque tudo o que de bom disseram e acharam os filósofos e legisladores foi por eles elaborado segundo a participação que tiveram no verbo, pela investigação e pela intuição. Mas como não conheceram ao verbo inteiro, que é Cristo, se contradisseram também com frequência entre si. E os que, antes de Cristo, tentaram, na medida de suas forças humanas, investigar e demonstrar as coisas de um modo conforme o verbo, foram levados, olha só, foram levados aos tribunais como ímpios e amigos de novidades. O que mais se empenhou entre eles, Sócrates, foi acusado dos mesmos crimes que nós, pois diziam que introduzia novos deuses por não reconhecer os que a cidade cultuava. Mas a verdade é que, expulsando da República a Homero e a outros poetas, ensinou os homens a rechaçarem os maus demônios que cometeram as abominações referidas pelos poetas, ao mesmo tempo que os exortou ao conhecimento de Deus. Olha só, São Justino está falando de Sócrates, um filósofo grego. E exortou ao conhecimento de Deus, que para eles era desconhecido, por meio da investigação racional, dizendo, abre aspas, ao Pai e artífice do universo não é fácil de se achar, e nem depois que o achamos é fácil dizê-lo a todos, fecha aspas. Foi isso justamente o que nosso Cristo fez por sua própria virtude. Porque a Sócrates ninguém deu crédito, até que ele deu a vida pela doutrina. E aqui, só para a gente concluir essa explicação de São Justino, cada um deles falou bem, vendo aquilo que tinha afinidade com ele, da parte do verbo seminal, divino, que lhe coube. Mas é evidente que, em muitos pontos, se contradisseram mutuamente e assim não alcançaram ciência infalível e nem conhecimento irrefutável. Porém, tudo que de bom está dito em todos eles pertence-nos a nós, cristãos, pois adoramos e amamos depois de Deus ao Verbo, que procede do mesmo Deus. E todos os escritores só puderam obscuramente ver a realidade graças à semente do Verbo depositada neles. Então, São Justino, ele traz essa explicação dessa doutrina, né, que foi elaborada por ele, claro, iluminado pela graça do Espírito Santo. São Justino, ele traz essa doutrina para explicar como que, mesmo antes de Cristo, do nascimento de nosso Senhor, né, que se faz carne, Deus estava preparando, né, a partir dos homens, né,
começar, ele vai usar esse termo de forma obscura, enxergar a realidade de forma obscura. Por quê? Porque eles ainda não conheciam a Deus, de fato, como nós conhecemos. Eles não conheciam a Cristo, porque Cristo ainda não havia se tornado homem, como nós conhecemos. Então, tudo isso é para dizer que a forma como Deus foi preparando o caminho para que nosso Senhor se encarnasse, né? Ele vai dizer que nosso Senhor se encarnou em corpo, razão e alma. São palavras de São Justino Mártir. Nosso Senhor se encarnou em corpo, razão e alma. E tudo isso porque Deus foi preparando não só a questão do contexto do Antigo Testamento, mas também o contexto histórico e político, né? O que estava acontecendo antes de Cristo. Então, para vocês terem uma ideia, Sócrates ele é do período ali 560 a.C., 550 a.C., 540, por aí. Tá? Então, e aí, tudo isso culmina, mais uma vez, né, para ficar bem claro, tudo isso culmina naquilo que Paulo, em Gálatas 4:4, vai dizer, capítulo 4, versículo 4. Quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, que nasceu de uma mulher, nasceu sujeito à lei.